Sombra de uma pirâmide utilizando uma direção luminosa. Para determinares a sombra da pirâmide, utiliza um método que te vai permitir desenhar duas retas tangentes à base que definem a separatriz do sólido e, por consequência, as suas sombras própria e projetada. Em primeiro lugar, pelo vértice desenha um raio luminoso paralelo à direção luminosa dada. Em segundo lugar, determina o ponto I de interseção do raio luminoso com o plano da base. Como o plano da base é horizontal, é projetante frontal, logo encontras I2. Se I2 está na projeção frontal da reta, I1 está na projeção horizontal. Como a base se vê no afastamento, a partir de I1 desenha T1 tangente à base da pirâmide. T2 encontra-se no plano da base. Por I1 desenha T'1 da outra reta T', tangente à base da pirâmide. T'2 encontra-se no plano da base. As retas T e T' permitem perceber que, a partir dos pontos de tangência E1 e B1, as faces laterais que estão viradas para a origem da luz, E1, F1, V1, F1, A1, V1 e A1, B1, V1 estão iluminadas. As restantes faces laterais estão em sombra própria. As que forem visíveis terás de sombrear ou tracejar. As que não forem visíveis ficam como estão. Assim, E1, D1, V1 é uma das três faces em sombra. Como é visível, tens de a sombrear. As outras duas, D1, C1, V1 e C1, B1, V1, como são invisíveis, ficam como estão. Na projeção frontal, tens de verificar se as mesmas faces que determinaste estarem em sombra são ou não visíveis. Assim, E2, D2, V2 é invisível, fica como está. D2, C2, V2 é invisível, fica como está. Mas B2, C2, V2 na projeção frontal é visível. Então, tens de a sombrear ou tracejar. O passo seguinte consiste na determinação da separatriz, que mais não é que um percurso pelo sólido seguindo as arestas que separam luz de sombra. Deves começar o percurso num dos pontos de tangência. Se começares no ponto E, deves seguir o caminho E, V, B, o outro ponto de tangência na base. A partir de B, estás na base da pirâmide. Neste momento, tens de saber se a base está iluminada ou em sombra. Como a base tem menos cota do que o vértice, está em sombra. Assim sendo, o percurso terá de ser feito pelo lado da luz. De B, deves seguir para A, para F e termina onde começaste, no ponto E. Terás de encontrar a sombra destes vértices seguindo a ordem que estabeleceste na separatriz. Encontra a sombra do ponto E do vértice V. Para determinares a sombra do segmento de reta EV, tens de recorrer à sombra virtual de um dos dois pontos. ES1, VV1 é a sombra do segmento de reta no plano horizontal de projeção. Determina o ponto de quebra do segmento EV. ES1, QS é a sombra do segmento de reta no plano horizontal de projeção. QS, VS2 é a sombra do segmento de reta no plano frontal de projeção. Encontra a sombra do ponto B. PS1, VV1 é a sombra do segmento de reta no plano horizontal de projeção. Determina o ponto de quebra do segmento BV.
VS2, que a linha S é a sombra do segmento de reta no plano frontal de projeção. Que a linha S, BS1, é a sombra do segmento de reta no plano horizontal de projeção. Encontra a sombra do ponto A. AS1, BS1 é a sombra do segmento de reta AB no plano horizontal de projeção. Encontra a sombra do ponto F. AS1, FS1 é a sombra do segmento de reta AF no plano horizontal de projeção. FS1, ES1 é a sombra do segmento de reta FE no plano horizontal de projeção. Sombreia ou traceja a zona visível da sombra projetada.